Ela chegou sem avisar, um flagelo invisível que não escolhia vítimas. Onde antes havia vida e ordem, restaram escombros e silêncio. Num piscar de olhos, bairros desapareceram, muralhas se tornaram túmulos e os gritos se confundiram com o som oco das cidades vazias. O Império Romano, no apogeu da sua força, parecia indestrutível. Suas fronteiras se estendiam até onde a vista não alcançava, e o nome de Roma provocava temor e respeito. Mas então surgiu algo que nem 1000 espadas poderiam deter, uma enfermidade cruel, repleta de sinais estranhos e dolorosos. Primeiro, o corpo cedia ao calor incontrolável. Depois, a barriga se revoltava, os intestinos falhavam. Logo, manchas escurecidas dominavam a pele, enquanto alguns tossiam sangue, incapazes até de respirar sem dor. A doença se espalhava como fogo em palha seca. Entre os que testemunharam o início desse horror estava Galeno, um médico nascido na Grécia e então residente da capital. Era o ano de 166 depois de Cristo, e ele atendia ninguém menos que o imperador Marco Aurélio. Com olhos atentos e mente afiada, Galeno descreveu tudo o que viu, cada sintoma, cada falência, cada cadáver. Suas anotações seriam tão completas que a peste acabaria levando seu nome por séculos. Galeno notou algo inquietante. O doente queimava por dentro, mas ao toque parecia morno. Logo, pequenas marcas surgiam, vermelhas como brasas. Com o tempo, viravam bolhas dolorosas que ressecavam até se soltar, deixando a carne marcada. Não era uma sentença para todos. Muitos sobreviveram, mas a praga não precisava matar a todos para causar destruição. Bastava enfraquecer o império por dentro, minar sua mão de obra, paralisar o comércio, abalar a fé no governo e nos deuses. Foi então que os relatos de Galeno se tornaram ainda mais perturbadores. Ele descreveu um detalhe quase insuportável. Aqueles que escapavam da febre e da dor intestinal ainda podiam desenvolver uma crosta escura que cobria o corpo inteiro. Um tipo de fuligem viva, como se as cinzas de um incêndio interno tivessem se agarrado à pele. Essa erupção, segundo ele, surgia como consequência de um sangue corrompido, apodrecido por dentro das bolhas de febre. Quando secava, o que restava era uma casca áspera que se desprendia lentamente. Os sobreviventes carregavam essas marcas por dias, talvez pela vida toda. Mas havia algo ainda mais sombrio. Entre todos os sintomas, um em especial significava sentença de morte: as fezes negras. Galeno observou que aqueles que apresentavam esse sinal quase nunca escapavam. Se esse excremento escuro surgisse, o desfecho era previsível. Pouco depois, a garganta se tornava áspera, a língua se cobria de feridas e o sangue começava a escorrer pela tosse. A rouquidão tomava conta, pois a infecção atingia a laringe, sufocando não apenas a fala, mas também qualquer esperança. Essa combinação de sintomas levou estudiosos modernos a acreditar que a doença fosse, com grande probabilidade, varíola. Ainda assim, há quem defenda outras possibilidades, como tifo epidêmico ou mesmo sarampo agressivo. A dificuldade em identificar com precisão a praga reside no modo como os antigos classificavam as doenças. Antes do século XVII, praticamente qualquer enfermidade que se espalhasse rápido e matasse em massa era chamada apenas de peste. Para o povo romano, o nome pouco importava. O que importava era o terror diante do desconhecido, a impotência diante de algo invisível que ignorava riqueza, status ou fé. Curandeiros se calavam, sacerdotes perdiam seus seguidores, e mesmo os deuses pareciam surdos. Em meio ao caos, não tardou para que surgissem culpados. Em tempos de desespero, apontar o dedo é mais reconfortante do que enfrentar o vazio da incerteza. Alguns acreditavam que o verdadeiro responsável era Apolo. Sim, o deus das artes, mas também das pestes.
A versão mais repetida dizia que tudo começou quando as legiões romanas, durante uma campanha no Oriente, violaram o templo sagrado de Seleucia, cidade persa onde Apolo teria um altar. Soldados saquearam, profanaram e partiram levando não apenas ouro, mas também algo invisível, a semente da doença. Logo, o exército foi abatido por uma febre estranha, como se a vingança divina o seguisse desde as terras do Irã. Essa explicação ganhou força porque Apolo já era conhecido por castigar com epidemias, como na abertura dos versos de Homero. Se os romanos desafiaram o Deus errado, estariam pagando agora o preço com a vida de milhões. As estimativas mais amplas sobre o número de mortos variam, mas o historiador Frank McLean sugeriu algo entre 10 e 18 milhões de vítimas. Só em Roma, no pior momento da epidemia, registros antigos afirmam que 2.000 corpos eram enterrados por dia. Um rastro de luto se espalhava por becos e palácios. Enquanto isso, o imperador Marco Aurélio, homem da razão e da filosofia estoica, tentava manter a serenidade. Mas seu povo não partilhava da mesma calma. Logo, velhas superstições voltaram à moda. Um oráculo chamado Alexandre de Abonutico, famoso por suas farsas, começou a vender talismãs com a promessa de proteção mágica. Era apenas mais um charlatão, enriquecendo à custa do pânico coletivo. E como era comum em tempos de colapso, os cristãos se tornaram o alvo mais conveniente. Já perseguidos, foram vistos por muitos como a causa da desgraça. Rotulados como hereges, tratados como praga em forma humana, serviram mais uma vez como alívio para o medo que Roma não conseguia explicar, nem conter. Antes que a praga mostrasse seus dentes, Roma era um colosso urbano. Com uma população que se aproximava de 1 milhão de almas, superava qualquer outra cidade europeia e manteria esse título por muitos séculos. No auge da Pax Romana, quase 1/4 da humanidade vivia sob domínio romano. Uma rede de estradas conectava impérios, mas também conectava doenças. Na capital, prédios amontoados serviam de abrigo a trabalhadores pobres e recém-chegados em busca de sobrevivência. Viviam espremidos em condições precárias, cercados por sujeira, esgoto e miséria. Esses migrantes não tinham qualquer resistência aos vírus locais. Quando a epidemia eclodiu, foram os primeiros a cair. Não tinham como lutar, mas o colapso não parou nas camadas mais baixas. A doença atingiu também o topo da pirâmide. A aristocracia foi dizimada, e com ela, a capacidade de governar. Cargos públicos ficaram vagos, conselhos municipais deixaram de se reunir, vilarejos inteiros sumiram do mapa. Do norte europeu ao Egito, campos foram abandonados e a economia rural começou a afundar. O imperador Marco Aurélio, mais racional que emotivo, tentou manter alguma ordem. Criou decretos práticos, proibiu transformar vilarejos em cemitérios improvisados, vetou a reutilização de túmulos e autorizou que se faltasse a audiências para comparecer a enterros. O Estado até financiava funerais para os mais pobres, mas não por generosidade. Era uma medida para impedir que os corpos se acumulassem pelas calçadas. Afinal, 2.000 mortos por dia exigiam soluções rápidas. Mesmo assim, havia quem lucrasse. Agentes funerários inflacionaram seus serviços. A morte virou negócio. A cada dia, mais de 40.000 quilos de fezes e milhões de litros de urina escorriam pelas ruas, empesteando o ar e alimentando colônias de ratos. Os esgotos, celebrados como símbolo da engenharia romana, jamais foram criados para eliminar sujeira. Serviam apenas para drenar enchentes. Na prática, eram cavernas úmidas onde cadáveres eram despejados às escondidas e vermes se multiplicavam com liberdade. Mesmo sem epidemias, a morte fazia parte da rotina urbana. No verão, a cidade fervia, não só em temperatura, mas em putrefação. O odor
era insuportável. Insetos dançavam sobre os corpos nas vielas e os cães se alimentavam dos restos que ninguém mais queria. Pompeia, antes de ser soterrada por cinzas, já era um espetáculo de decadência sanitária. Defecava-se onde desse. Pilhas de excrementos humanos e animais se formavam nas calçadas, como parte da paisagem. E se o chão era impuro, a água não era diferente. As termas, orgulho romano, tornaram-se caldeirões de peste. Centenas de corpos suados mergulhavam todos os dias em tanques de água estagnada, saturada por gordura, terra, secreções e tudo o mais que o corpo humano pode expelir. Não havia nenhum tipo de purificação. Ali, entre paredes abafadas, o vapor aquecia colônias inteiras de bactérias. E pior, prostitutas circulavam livremente entre os banhistas, trazendo mais problemas e disseminando doenças sexualmente transmissíveis no lugar onde médicos recomendavam esse ambiente como tratamento. Galeno, sem entender o verdadeiro inimigo, mandava feridos mergulharem com suas chagas abertas. O que se buscava como cura virava sentença. Essa era a realidade por trás da fachada imperial, uma cidade grandiosa que afundava lentamente em sua própria sujeira. A praga não quebrou Roma, ela apenas revelou aquilo que já estava apodrecendo há muito tempo. Com o avanço da peste, soldados que estavam de licença carregaram mais que lembranças para casa, trouxeram o veneno invisível nos pulmões. De acampamento em acampamento, a infecção encontrou novas rotas. Em pouco tempo, as legiões começaram a ruir por dentro. E justo quando as tribos germânicas batiam às portas do império, Roma se viu com um problema. Não havia mais homens saudáveis o bastante para lutar. Marco Aurélio, pressionado, ordenou o recrutamento em massa. Sem tempo para treinar soldados do zero, olhou para a única classe que já vivia do sangue, os gladiadores. Eram brutos, disciplinados e sabiam obedecer. Mas o povo reagiu com fúria. Em meio a um mar de mortos, queriam ao menos manter suas arenas vivas. Ver suas estrelas sendo levadas do Coliseu para o fronte era a gota d'água. As lutas ficaram escassas. Os espetáculos diminuíram. Os ingressos dispararam. E a ira cresceu. A ironia era cruel. Buscavam alívio do horror, mergulhando ainda mais fundo nele. Marco Aurélio conhecia bem a fragilidade da multidão. Roma era um barril de pólvora. E como outros imperadores antes dele, temia mais o povo do que os inimigos além das fronteiras. Era preciso acalmar a turba. Como? Com sangue. Sempre funcionava. Criminosos condenados passaram a ser jogados na arena como distração. E não apenas homens. Centenas de leões foram trazidos e mortos em combates encenados, alvejados por arqueiros. O cheiro de feras abatidas e vísceras humanas misturava-se ao aplauso ensandecido. Mas havia um tipo de espetáculo que superava todos os outros, cristãos sendo devorados vivos. Eles já eram vistos como ameaça, hereges, perturbadores da ordem. Lançá-los às feras era mais do que punição, era entretenimento sagrado. A necessidade fala mais alto que a honra. Com os soldados caindo como moscas e o inimigo ganhando terreno, Marco Aurélio tomou uma decisão que nenhum imperador gostaria de assumir. Rasgou o manual da tradição militar. Para manter o império de pé, passou a convocar quem estivesse de pé, literalmente. Ladrões, escravos recém-libertos e até homens de tribos consideradas bárbaras foram alistados às pressas. Prometeu pagamento, prometeu glória, prometeu sobrevivência. Mas os resultados foram catastróficos. A máquina de guerra romana, famosa pela disciplina férrea, virou um exército de vozes desencontradas, idades avançadas e origens diversas. Já não havia coesão, apenas urgência, um grupo desorganizado tentando manter as fronteiras enquanto a doença devastava tudo dentro delas. E os custos dessa improvisação começaram a pesar. Sem arrecadação, com a população paralisada,
e os cofres vazios, Marco Aurélio recorreu a algo impensável. Vendeu a própria glória imperial. Colocou à venda os tesouros do Fórum de Trajano. Por 2 meses, leiloou arte, metais preciosos, joias reais, tecidos bordados com fios de ouro, até pertences íntimos da falecida esposa. Era como se o império penhorasse sua própria história. Funcionou. O ouro arrecadado alimentou os exércitos e ajudou a financiar a campanha contra os marcomanos. Em 172 d.C., a vitória veio. Cerca de 160 mil romanos foram resgatados e o imperador, num gesto raro, permitiu que os compradores devolvessem os itens e recebessem o valor integral, sem qualquer penalidade. Alguns devolveram. Outros preferiram guardar um pedaço da decadência imperial como lembrança. A peste antonina foi diferente de tudo que Roma já enfrentara. Antes dela, doenças vinham e iam, afetando apenas partes isoladas. Agora, o mal não conhecia fronteiras. A morte cruzava estradas, mares, fortalezas. Metade do império adoeceu. No fim, a peste antonina não apenas matou milhões, ela corroeu a alma do império. Mostrou que Roma, apesar de seu mármore, de suas legiões e de seus deuses, podia sangrar como qualquer corpo humano. Os templos foram saqueados, os exércitos enfraquecidos, o povo mergulhado em medo e superstição. Marco Aurélio, o imperador filósofo, permaneceu como símbolo de resistência, mas sua luta era desigual. Contra tribos, contra a fome, contra o desespero, contra algo invisível. A doença não tinha rosto, mas deixou marcas profundas. Roma, que um dia acreditou ser eterna, descobriu sua vulnerabilidade. O colosso que governava 1/4 da humanidade começava a perder o fôlego, não por batalhas campais, mas por inimigos microscópicos que nenhum exército poderia deter. O início do fim de Roma não foi marcado pelo som das espadas, mas pelo silêncio dos corpos caídos em suas ruas.